Olá, amados, graça e paz vos seja multiplicada da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos neste momento iniciando nossa transmissão do Reino de Deus hoje. E se você está conosco nessa nossa transmissão, nós agradecemos a Deus por sua vida e pedimos ao Senhor para que Ele possa abrir o nosso entendimento, o nosso coração, para que a gente possa compreender e entender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do nosso Deus. Aleluia! O reino de Deus hoje, Lucas 17, 21, porque o reino de Deus está dentro de vós. Nós estamos fazendo este estudo sobre o reino de Deus, e na semana passada nós falamos, que o reino de Deus seria tirado de Israel. Então nós vamos começar o nosso estudo dessa noite no momento em que a gente terminou na semana passada. Em Mateus 21, versículo 43, Jesus disse: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. No versículo 45, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus estava falando deles. Na semana passada nós lemos e nós entendemos que o reino de Deus, no que diz respeito ao sacerdócio real, Deus ter uma nação aqui na terra, aonde o homem vendeu o domínio da terra para o espírito mau, Deus tem uma nação que seria os sacerdotes do Altíssimo. Deus teria alguém aqui na terra que seria um representante do reino celestial aqui na terra. E isto foi dado a Israel. A gente vê nos versículos na semana passada, se você quiser, assista o vídeo 2 desta série, e você vai ver como Deus deu a Israel o sacerdócio, depois que Deus instituiu, tirou o povo do Egito e instituiu o sacerdócio na nação de Israel. Não se levantou nenhum outro sacerdote entre as nações, no meio dos gentios. Antes, a gente tinha ainda Melquisedeque, que era sacerdote do Altíssimo. Acredita-se que Jetro também, ele era um profeta, meio que um sacerdote do Altíssimo. Mas depois que o Senhor instituiu a nação, uma nação aonde ele teria ele seria o rei daquela nação, ele seria o senhor daquela nação. Então nenhum sacerdote mais se levantou em nenhum outro lugar, apenas Israel. Deus queria que toda a nação de Israel fosse sacerdote, mas como o povo não quis, Deus levantou uma tribo, a tribo de Levi. Então você pode, se você tiver dúvida com relação a isso, examina o vídeo anterior, o vídeo 2 desta série, e você vai ver os versículos bíblicos que embasam essa afirmação que eu estou fazendo. Então, quando Jesus veio, ele chegou para o povo e ele disse: portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado. Então, que parte do reino? A parte sacerdotal do reino. Israel não seria mais o representante de Deus nesta terra. Se as pessoas precisassem buscar a Deus, elas não iriam mais a Israel. O Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, e os sacerdotes entenderam bem isso, porque quando Jesus falou que o reino será dado a uma outra nação que dê os frutos, os príncipes dos sacerdotes, então eu sublinhei aqui,
os principais sacerdotes, eles, ouvindo essas palavras, entenderam o que Jesus estava falando. Bem, então seria dado a uma outra nação. E nós vimos na semana passada que nação foi essa, mas nós vamos relembrar aqui. Glória a Deus. A nova nação que recebeu o reino foi fundada no dia do Pentecoste. No dia do Pentecoste, em Atos, no capítulo 2, versículo 1, diz: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Então esse evento você conhece, né? Todos conhecem a Bíblia, quando o Espírito Santo veio, né, para fundar a nova nação, veio para fundar o novo povo, que seria o povo sacerdotal de Deus aqui nesta terra, o povo que seria o representante de Deus, né? E que as pessoas, para buscar a Deus, eles viriam a este povo, porque eles teriam o poder sacerdotal sobre toda a terra. Era a nação que Jesus Cristo falou para os principais sacerdotes, que Deus iria tirar o sacerdócio de Israel e passar para uma outra nação que lhe desse os frutos que ele esperava. No versículo 4 desse mesmo capítulo 2 de Atos, diz o seguinte: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. No versículo 5 diz: e em Jerusalém estavam habitando naquele momento, naquele dia, judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Não é? Aí ele começa a dar a relação das pessoas que estavam lá, das nações, dos povos, das tribos que estavam lá. Os partos, os medos, os elamitas, os que habitavam na Mesopotâmia, o pessoal da Judéia, o pessoal da Capadócia, o pessoal do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das partes das Líbia e junto a Cirene, e os forasteiros romanos, tanto judeu quanto prosélitos, e também os cretenses, os árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, todas essas pessoas estavam ali, tinha uma festa, né, a festa do Pentecostes, e eles eram prosélito, né, judeu convertido, que não é judeu por nascimento, mas judeu convertido, e eles vieram de todas as nações para a festa. E naquele dia, naquela festa, o Senhor, ele fez vir o Espírito Santo veio sobre o povo, fez aqueles sinais, e as pessoas começaram a ouvir, porque os irmãos começaram a orar, a glorificar a Deus. Só que cada pessoa que estava próximo a eles ouviam falar na sua própria língua, né? Eles não ouviam falar na língua que os judeus estavam acostumados a falar, o aramaico, né? que era usado mais ali, era o hebraico e o aramaico, mas não apenas o hebraico e o aramaico, eles estavam falando nas línguas dos partos, dos medas, na língua do pessoal da Mesopotâmia, eles estavam falando também latim, eles estavam falando todas as línguas que a gente pode imaginar, eles estavam falando e o povo entendendo, né? Cada um entendia, é um mistério, um milagre, cada um estava entendendo a oração deles na sua própria língua. E então Pedro aproveitou aquele reboliço de gente, porque o pessoal viu o sinal e todo mundo chegou para perto para saber. Então Pedro aproveitou aquele momento para pregar o evangelho do reino para aquelas pessoas. E eles foram salvos. No capítulo 4,
e versículo 4 de Atos dos Apóstolos, diz: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Então, quase 5.000 pessoas viram, mais de 5.000, uns 10, 20 mil, eu não sei, viram aquele sinal, e mais de 5.000, até quase 5.000 pessoas creram no que Pedro falou, e eles foram batizados nas águas. Veja bem, Colossenses capítulo 1, versículo 13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aquelas pessoas que estavam ouvindo Pedro, elas se arrependeram dos seus pecados. Elas confessaram Jesus como Senhor. Elas foram batizadas nas águas. Então aconteceu com eles isso aqui, eles foram libertados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. O império das trevas hoje domina este mundo. O império das trevas domina este mundo. Todas as nações estão sujeitas ao império das trevas. Mas existe o reino de Jesus Cristo que ele veio inaugurar. Aquelas pessoas que estavam ali, elas foram libertadas do poder do diabo, foram libertadas da opressão do Satanás e foram transportadas para o reino de Deus. Aleluia! Naquela hora começou a nação que Deus iria dar o seu reino. Agora havia uma nova nação na terra, uma nova nação na terra. Veja bem o que o apóstolo Paulo fala sobre 3 povos que existem na terra hoje. Existem apenas 3 povos, tá? Na visão de Deus. Na visão dos homens, nós somos 170 e poucas nações. Mas na visão de Deus, existem apenas 3 povos nesta terra. Vamos ver. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32. É uma admoestação que o apóstolo Paulo está fazendo. Ele diz: portai-vos de modo que não deis escândalo, nem para judeus, tá? Que é o primeiro povo, porque os judeus estão aí, os judeus, e nem aos gentios, ou seja, aqueles que não são judeus. Então Deus vê o povo judeu, que ele tem aliança, não é? Existe uma aliança lá no tempo de Abraão, foi feita uma aliança. Deus fez uma aliança com aquele povo, foi um povo escolhido do Senhor. Então ele diz o povo judeu, que ele tem aliança, e os gentios com quem ele não tem aliança. Então são 2 povos. E Paulo acrescenta um terceiro povo, a igreja de Deus. Entendeu? Então a igreja, ela é a nação do reino de Deus hoje. Nós vimos na semana passada, se você quiser se aprofundar, você vai entender. Na semana passada nós demos alguns versículos, fizemos algumas observações, não é? Explicando o que é uma nação, o que é uma nação. Então você pode ver no vídeo 2 que você vai compreender. Então a igreja hoje é a nação que Jesus falou lá para o fariseu: eu vou escolher uma nação, o Pai vai escolher uma nação para dar o reino a essa nação, e essa nação vai trazer fruto para Deus. Aleluia! Então a igreja de Jesus é a nação do reino de Deus hoje. Por isso que ele diz que a nação não vem com aparência exterior, não é? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente algumas outras coisas que Jesus falou a respeito da nação. Vamos ver em Apocalipse 1, versículo 6, diz assim: e nos constituiu reino, tá? O Pai ele nos ama, com seu sangue nos libertou e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém.
Apocalipse 5:10 diz: e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. Então, a gente vai ver que essa especificidade do reino que a igreja é na questão de sacerdotal, né? É o aspecto sacerdotal do reino de Deus, porque a gente sabe que o reino de Deus abrange tanto o mundo espiritual quanto o mundo físico. Todas as dimensões estão debaixo do reino de Deus, mas no aspecto sacerdotal, a igreja é o reino, porque quando se fala em igreja, quando se fala em o reino que a igreja está, ele sempre cita a palavra sacerdote ou sacerdotal. O reino foi tirado de Israel e foi dado a outra nação. O reino foi tirado de Israel e dado a outra nação. Uma nação composta de pessoas de todas as nações, não é? Essa nação é composta de pessoas de outras nações que estavam debaixo do Império das Trevas. As nações ainda continuam debaixo do Império das Trevas. Só que essas pessoas foram tiradas do Império das Trevas e foram transportadas para o reino do Filho do Amor, né? No Filho de Jesus, do reino de Jesus. Estas pessoas creram, estas pessoas se arrependeram, estas pessoas se voltaram para Deus e se tornaram cidadãos do reino de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Veja que Pedro, no capítulo 1, versículo 9 da sua primeira carta, ele diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, ou seja, um reino de sacerdote, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Novamente, a gente vê aqui apresentando sacerdócio real. Quando se fala de reino, se fala de sacerdócio. Então, nós somos um reino de sacerdote. Nós temos a função sacerdotal dentro do reino de Deus. Esta função havia sido entregue a Israel, mas agora ela é entregue à igreja. Então você, meu irmão, minha irmã, servo de Deus, se você é nascido de novo, você tem a função sacerdotal. Função sacerdotal. Na semana passada também falei, né, de algumas situações que as pessoas se enganam com relação à questão de ser sacerdote, né? Eu falei que tem muitos que falam, o marido que é, o pastor que é. Não, a Bíblia Sagrada fala que nós somos uma geração eleita, nós somos sacerdócio real. Todas as pessoas, tanto pequeno quanto grande, é sacerdote diante de Deus. Então, quando se fala em reino de Deus, se fala na função sacerdotal. Glória a Deus. E quais são as características deste novo cidadão do reino dos céus, que estão espalhados nos mais diversos países e territórios, não é? Nós somos cidadãos do reino dos céus. Apesar de ser brasileiro, eu sou um cidadão do reino dos céus. Tem o pessoal argentino que também é cidadão do reino dos céus. Tem pessoas na Rússia que são cidadãos do reino do céu. Tem pessoas na Ucrânia que são cidadãos do reino dos céus. Tem pessoas na Venezuela que são cidadãos do reino dos céus. Apesar da nação, tá? Da nação física, da nação humana, está debaixo da opressão do maligno, nós estamos fora desta opressão, porque nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós passamos a ser, aqui na terra, como embaixadores, porque nós não somos mais neste mundo. A gente vai ver Jesus falando aí sobre as características deste cidadão, desta pessoa que se torna cidadão no reino de Deus. Vamos ver.
O que o Senhor Jesus falou sobre os cidadãos do reino? Qual é a característica do cidadão do reino? Vamos ver em João 3,3, ele diz, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino. Então, uma característica do cidadão do reino é que ele nasceu de novo. Não pode entrar no reino se não nascer de novo. Tem que nascer do Espírito, tem que nascer da ressurreição. A pessoa do reino, ele vive uma vida de ressurreição, porque ele é morto com Jesus Cristo, simbolicamente, quando ele se batiza nas águas, não é? Quando Jesus morreu, Jesus pagou o preço do nosso pecado para nos incluir numa nova criação. Então essa pessoa, ela é morta quando Cristo morreu, e ela, quando sai das águas, é o símbolo da sua ressurreição, quando Cristo ressuscitou. Então, essa pessoa pode entrar no reino de Deus, porque ela nasceu de novo. Jesus deixou bem claro isso bem antes do fato ter acontecido, como aconteceu pela primeira vez ali em Atos dos Apóstolos. Jesus falou, se não nascer de novo, não pode ver. Tá? Esse ver aqui é compreender, é entender, é vislumbrar o reino. A pessoa que não nasceu de novo, ela não consegue, ela nem sabe o que é reino, ela não entende o reino, ela não compreende o reino. É aquilo que Paulo falou, que o homem natural não entende as coisas do Espírito, porque o Espírito, o reino de Deus é espiritual. Então a pessoa que não nasceu de novo, ela não compreende, ela não vai entender, por isso que ela não entende. Pedro falou assim, tem muita gente que não entende o porquê que vocês andam da maneira que anda, fala da maneira que fala, porque não nasceu de novo. Vamos ver de novo aqui. Jesus, no João 3, versículo 5, Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino. Então, somente entra no reino através do novo nascimento. Somente entra no reino de Deus através do Espírito Santo. No domingo retrasado eu falei sobre a ação do Espírito. O Espírito Santo é quem ativa o reino de Deus dentro de nós, né? O Espírito Santo é quem ativa a vontade de Deus dentro de nós. Se não houver a operação do Espírito, então não há novo nascimento. Não havendo novo nascimento, não há entrada no reino, não há compreensão do reino, não há visão do reino, não existe nada do reino. João 3,7, Jesus falou, não te maravilhes de te ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então é preciso, com relação ao reino, a característica principal do cidadão do reino é que ele nasceu de novo, ele é nova pessoa, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então, se você vê pessoas dizendo que estão em Cristo, né? Mas você olha, ele continua a mesma coisa que era do passado, é sinal de que ele não nasceu de novo. Ele pode ter sido convencido a entrar por uma religião, ele pode ter sido convencido a se tornar religioso, não é? Mas não nasceu de novo, porque o novo nascimento, quando a pessoa nasce de novo, a sua vida muda, o seu ser é transformado, ele não é mais dominado pelo pecado. Isso está lá no livro de Romanos, né? Agora o pecado não terá domínio sobre vós. Então, se a pessoa está sendo dominada pelo pecado e ela não consegue vencer aquele pecado, é porque ela não nasceu de novo, ela está vivendo ainda em morte. O que permeia as suas palavras é morte, o que permeia as suas ações é morte, não vida, porque quem nasceu de novo, ele consegue ver as virtudes do reino, o poder do reino está sobre ele, amém? Então, nasceu de novo. O que Jesus fala sobre o cidadão do reino? Ele nasceu de novo. Vamos ver outra característica do cidadão do reino, isso tudo em cima do ensinamento de Jesus.
Mateus 5:3, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Este versículo, ele é um pouquinho complicado para se explicar, não é? Eu já ouvi muita gente explicando, falando sobre esse versículo, outros pulam o versículo, né? Porque não tem assim uma palavra para dar, e eu também não sei assim muito certo sobre esse versículo, mas hoje estava orando, hoje à tarde, né, pouco antes da gente começar aqui essa gravação desse vídeo, eu pensei, qual é a característica do pobre? Qual é a característica do pobre? O pobre, ele sempre está necessitado, o pobre sempre está precisando. Então, Jesus falando a respeito, bem-aventurado aqueles que precisam do Espírito, aqueles que necessitam, que têm uma carência espiritual, que não é autossuficiente, Bem-aventurado é aquele que não basta a si próprio, mas ele sempre precisa, ele sempre necessita das coisas do Espírito, porque deles é o reino dos céus. Se você é uma pessoa que não se acha autossuficiente, né? Porque tem muita gente que é autossuficiente, não precisa de ninguém, não precisa de nada, não precisa de Deus. Não precisa de Deus, então essa pessoa é autossuficiente, mas Jesus falou assim, nesse sentido, na questão das coisas espirituais, você sempre tem que estar querendo mais, você sempre tem que estar necessitando de mais, você sempre tem que estar buscando mais, você nunca pode se sentir autossuficiente nas questões espirituais. Então, a característica do cidadão do reino de Deus é que ele sempre quer mais de Deus, ele sempre quer mais do espiritual, ele sempre está buscando mais das coisas espirituais. Capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Olha bem, o servo de Deus, aquele que é cidadão do reino de Deus, ele sofre perseguição por causa da justiça. Existe muita gente sofrendo perseguição porque não trabalha, existe muita gente sofrendo perseguição porque vive em pecado, existe muita gente sofrendo perseguição porque dá em cima da mulher do outro, existe muita gente sofrendo perseguição porque não paga suas dívidas, porque não é um bom empregado, né? E depois fala assim, irmão, é assim mesmo, o servo de Deus é perseguido. Não, olha só aqui, está sendo perseguido porque faz a coisa certa, está sendo perseguido porque ele é caracterizado por agir corretamente. Então Jesus falou que o servo de Deus, uma das características do servo de Deus é que ele é perseguido por fazer a coisa certa. Aí Jesus falou, o reino de Deus é deles, entendeu? Ou eles são do reino. Vamos ver outro versículo. Isso tudo aqui está dentro da bem-aventurança do reino que Jesus pregou. Bem-aventurado. Opa, passou aqui. Vamos voltar. Por isso vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino de Deus. Olha, Jesus falou, você tem que ser uma pessoa justa e a sua justiça tem que ser superior à dos escribas, dos fariseus. Os fariseus, eles se diziam justos, mas interiormente Jesus falou que eles eram como sepulcro caiado. Eles tinham dentro deles, né, exteriormente eles eram aparentemente santos, exteriormente eles eram aparentemente justos, mas a justiça dele não era uma justiça interior. Sabe aquele negócio de você fazer as coisas para os outros ver? Entendeu? Fazer as coisas para que as pessoas vejam e te elogiem ou te tenham em alta conta, em consideração, tá? Porque está vendo as coisas em você. Jesus está dizendo, você tem que ir além. Você tem que fazer sim o certo para que as pessoas vejam, mas você tem que fazer o certo porque é certo. Você tem que fazer o certo até mesmo quando as pessoas não te veem ou quando as pessoas não sabem. Eles não sabem, não estão vendo, não estão contemplando, mas você vai fazer o certo porque é certo.
a sua justiça tem de exceder a justiça dos fariseus, que era uma justiça para as pessoas olharem, para as pessoas verem. Então, queridos, essa é uma das características do cidadão do reino. Ele é justo porque ele faz o certo porque é certo. Ele não faz o certo porque as pessoas estão vendo. E por trás faz o errado, né? Vamos lá. Outra característica. Jesus falou em Mateus 6,10, ele falou, venha o teu reino. Isso ele ensinou. Seja feita a sua vontade tanto na terra quanto no céu. O cidadão do reino, uma característica dele é que ele deseja o reino. Ele ora pelo reino. Ele anseia, sabe aquelas pessoas que ficam orando, eu quero casar, e ora, Deus, eu preciso casar. Outros falam assim, eu queria tanto um carro, vou fazer uma campanha, né? Outros têm muitas coisas que as pessoas buscam, muitas bênçãos que as pessoas buscam, não é? Mas elas não têm desejo da vontade, desejo de que o reino de Deus seja efetivado na vida dela. Mas o cidadão do reino, uma da característica dele é que ele deseja a vinda do reino. Não apenas quando o reino vai se manifestar, né? Que isso é quando Jesus voltar, o reino vai se manifestar de forma visível, porque o rei estará aqui de forma visível, não é? E também com relação à vontade do Pai, ele busca, ele deseja, porque ele sabe que o reino de Deus é onde a vontade de Deus é realizada, né? Tem um rei e a sua vontade é realizada, ali o reino é honrado, o rei é honrado, o rei é honrado, o rei é respeitado. Ali é o reino de Deus. Então, uma característica do cidadão do reino é que ele busca a vontade, ele fala, seja feita, não importa, vai doer na minha carne, mas seja feita a vontade de Deus. Vou ter prejuízo nisso aqui, mas seja feita a vontade de Deus, entendeu? Ele busca a vontade de Deus. Mateus 6,33, Jesus falou, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas são acrescentadas. Você vê o cidadão do reino, ele buscando Deus em primeiro lugar, ele buscando o reino de Deus em primeiro lugar, e buscando a justiça do reino de Deus em primeiro lugar. Aí, como consequência, o cidadão do reino vê as coisas que ele precisa ser acrescentado à vida dele, entendeu? Então, consequências do reino. Não é só palavras, a gente vai ver um pouquinho à frente, porque tem muita gente que fala que é do reino, mas as suas atitudes não condizem com aquilo que ele fala. Veja bem o que Jesus fala no capítulo 7, versículo 21 de Mateus também. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. Mas quem é que entrará no reino? Qual característica do homem que entra no reino? Aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Veja bem, é a intencionalidade do coração de fazer a vontade. A pessoa tem a intencionalidade de realizar a vontade de Deus. Então a gente vê que vontade sempre está relacionada com o reino, entendeu? Justiça sempre está relacionado com o reino. Então, se uma pessoa ela não faz a vontade de Deus, então ela não entra no reino, ela não é cidadã do reino. Característica de quem não é cidadão do reino é aquele indivíduo que foge da vontade. Se você vai falar alguma coisa, fala assim, irmão, isso é a vontade de Deus, eu sei que é a vontade, mas eu não vou fazer. Não é cidadão do reino, é cidadão do império das trevas. Infelizmente, esta é a verdade. Glória a Deus. Vamos ver um outro característica do cidadão do reino, isso no ensino do Senhor Jesus. Ele respondendo disse-lhe, porque a vós é dado conhecer o mistério do reino, mas a eles não lhes é dado. Veja bem, o mistério do reino é dado à pessoa que conhece o Senhor, ao cidadão do reino. O cidadão do reino, ele conhece os mistérios do reino. Mas eu não entendo isso, irmão, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Querido, se você não entende, busca Deus, porque ao
ao cidadão do reino é dado conhecer o mistério. Por isso que Jesus falou, se nascer de novo, você vai ver o reino, você vai compreender o reino. Paulo falou, o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o que não é espiritual, ele não consegue entender as coisas espirituais. O reino é espiritual, então os mistérios do reino são para aquelas pessoas que não conhecem, então é mistério para ele. Ah, não, eu não consigo entender, não consigo compreender, porque isso é mistério. Mas o cidadão do reino, ele conhece. Paulo falou assim, não subiu no coração humano, né, nem chegou ao entendimento humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aí fala assim, mas Deus, pelo seu Espírito, nos revelou. Paulo falou isso, entendeu? Então, o coração humano que não nasceu de novo, ele não consegue ver as coisas do Senhor, de Deus, do reino de Deus. Mas aquele que tem o Espírito, as coisas são reveladas para ele. Ele conhece o mistério do reino. Vamos ver outra característica do cidadão do reino. O campo é o mundo e a boa semente são os filhos do reino. Se você é um cidadão do reino, você é uma boa semente. Em qualquer lugar aonde você chegar, você é uma boa semente, né? Eu estava comentando no outro dia com uma pessoa, né? E a pessoa falou, fulano saiu do trabalho, você tem que ver que paz que está lá agora, você tem que ver que situação maravilhosa que aconteceu, não é? Meu irmão, minha irmã, você é boa semente. Quando a boa semente é tirada, as pessoas sentem falta, as pessoas não regozijam porque a boa semente foi tirada, entendeu? Então, se você não está sendo boa semente, então você não é filho do reino, você não é cidadão do reino, porque a característica do filho do reino é ele ser uma boa semente, e a boa semente dá fruto, entendeu? A boa semente frutifica. Vamos ver outra característica do cidadão do reino. Jesus falou, eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. É dado uma autoridade muito forte para aquele que é cidadão do reino. Às vezes a pessoa, isso a gente vai falar na semana que vem, se Deus permitir, sobre a autoridade que é dada ao cidadão do reino. Você está reinando e as chaves do reino dos céus é dada a você. As chaves é dada em dois sentidos. No sentido de você ser aquela pessoa que vai abrir o reino dos céus para as outras pessoas que não conhecem, aqueles que estão no reino das trevas, tá? Você é aquele que abre a chave do reino dos céus para a pessoa. E outra coisa, você tem o poder de ligar o céu à terra, se você é um cidadão do reino. Mas a gente vai falar sobre isso um pouquinho mais na semana que vem, sobre a autoridade e o poder que é característico do reino. Aqui a gente está falando sobre a característica do cidadão. Portanto, aquele, versículo 18, Mateus 18, versículo 4. Portanto, aquele que se tornar humilde, opa glória, se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino. Uma das características do cidadão do reino de Deus é que ele é humilde. Você já viu aquela pessoa prepotente, aquela pessoa intransigente, pessoa que é irreconciliável? Olha, essa pessoa tem que tomar cuidado, porque uma característica do cidadão do reino é que ele é humilde como criança. Ele é humilde, tudo bem que é prudente como a serpente, mas ele tem que ser humilde, ele tem que ser simples. Entendeu, meu irmão? Esta é uma característica do cidadão do reino de Deus. Aleluia! O que Jesus falou sobre os cidadãos do reino? Mais uma característica. Então virá o rei ao que estiver à sua direita, vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação. O cidadão do reino, ele tem consciência do futuro, entendeu? Ele não fica sentado no meio-fio chorando por causa das coisas desta vida, porque ele tem consciência de quem ele é e qual é o futuro que lhe está reservado. Marcos capítulo 9, versículos 47. Se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. O cidadão do reino de Deus abre mão de tudo pelo reino.
tá? Abre mão de tudo pelo reino. Hoje a gente vê aí pessoa querendo largar o reino de Deus por causa de homem, por causa de mulher, por causa de emprego, por causa de filme, por causa de pecado. A gente vê pessoas largando o reino de Deus, mas o cidadão, o verdadeiro cidadão, Jesus falou assim, olha, ele arranca o olho, mas ele não deixa o reino. Entendeu? Ele perde uma mão, mas ele não deixa o reino. Ele abre mão de tudo pelo reino. Essa é característica do cidadão do reino de Deus. O que o Senhor Jesus ensinou também sobre característica do reino de Deus? Ele disse em Lucas 12:31, buscai antes o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez ele fala, buscai antes. Ele dá prioridade ao reino. Lucas 12, versículo 32. Não tema, ó pequenino rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. O cidadão do reino de Deus não vive com medo, porque ele sabe quem é que o chamou, ele sabe quem é que o ama, ele sabe que o Pai agradou-se dele. Aleluia! Por isso ele não fica com medo, ele não fica desesperado, mas ele confia no Senhor, ele sabe que ele tem o reino de Deus, porque Deus deu. Vamos ver, continuando ainda, a característica que Jesus ensinou sobre os cidadãos do reino. Eu vos destino, em Lucas 22:29, eu vos destino o reino, como o Pai me destinou. Veja só que lindo que Jesus falou. Eu vos destino o reino, como meu Pai destinou a mim. Então, o cidadão do reino, ele tem consciência de que foi escolhido para reinar. Consciência de que foi escolhido para reinar. Jesus falou assim, eu destino para você o reino. Glória a Deus. Lucas 22:30. Para que comais e bebais na minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Veja bem, quando houver a manifestação futura do reino, que vai ser uma manifestação, o reino vai sair, vai ser expandido da dimensão espiritual para a dimensão física, tá? Lá em Apocalipse fala, agora os reinos deste mundo, todos os reinos deste mundo são do seu Cristo, são de Deus e do seu Cristo, passaram a ser de Deus e do seu Cristo. Jesus vai dominar, né? Eu estava ontem numa aula na faculdade e o professor falou assim, porque a gente vê, segundo o Apocalipse, Jesus vai vir para instaurar uma ditadura, né? Jesus vai vir para instaurar uma ditadura, que fala que ele vai reger as nações com vara de ferro, mas vai ser, na verdade, um reino monocrático, vai haver apenas um que vai mandar. Na verdade, se ele quer chamar de ditadura, o problema é dele, mas vai ser a teocracia, Deus que vai mandar, Jesus é que vai dar as ordens, e nós estaremos lá. Jesus falou assim, vocês vão se assentar comigo no meu trono, no meu reino, entendeu? Na manifestação futura nós exerceremos juízo das nações. Meu querido, não abra a mão do reino de Deus. Veja outra característica que Jesus falou sobre os cidadãos do reino. Respondeu Jesus lá em João 18:36, o meu reino não é deste mundo. Então agora não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, tá bem claro Jesus falando lá, agora o meu reino é deste mundo. Então, o cidadão do reino dos céus participa de um reino cuja base transcende a este mundo. Nós somos agora estrangeiros nesta terra. Glória a Deus. Então, este é o ensino de Jesus sobre os cidadãos do reino de Deus. Vamos ver o que o apóstolo Paulo também ensina sobre os cidadãos do reino. Ele diz lá em Romanos 14, versículo 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O cidadão do reino transcende, entende a transcendência do reino com relação às coisas materiais, com relação às coisas desta terra, entendeu? Ele entende que ele é superior
a estas coisas. E a questão dos valores, os valores espirituais transcendem, são superiores às coisas dessa terra que são perecíveis, não é? Comida, bebida, estas coisas que nos alimentam, mas elas são perecíveis. Mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo, isso é eterno, não é algo efêmero, não é algo que vai acabar, entendeu? Então o cidadão do reino, o apóstolo Paulo ensinou que ele entende a transcendência. Eu coloquei aqui transcendência, transcendência do reino com relação às coisas materiais, com as coisas dessa terra. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Isso aqui é muito interessante. O cidadão do reino não é aquele que vive de discurso vazio, não é? Mas ele demonstra a ação do reino através da sua vida real. Não é apenas, não, eu sou crente, eu sou evangélico. Tem muita gente que fala isso, né? Não, eu sou evangélico, minha família é evangélica, não sei quem é evangélico, né? Não é o fato de ser evangelho, é ser filho de Deus, cidadão do reino, e demonstrar isso não apenas com afirmações, mas com palavras, com demonstrações de vida. Com demonstração de vida, com reações. Na hora da sua reação, as pessoas têm que ver isso, que você é um cidadão do reino, porque o reino de Deus não consiste em palavras apenas, mas em virtude, em poder. Este é o ensino de Paulo sobre as características do cidadão do reino de Deus. Veja outra aqui, agora a questão negativa que Paulo fala, né? 1 Coríntios 6, 9, ele diz assim: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino? Então, irmão, se você é injusto, irmã, se você é injusta, é injusta com seus filhos, é injusta com seu esposo, é injusto com a sua casa, é injusto com a igreja, é injusto com seus irmãos, é injusto com as pessoas que te conhecem, com seus vizinhos, é injusto nos seus negócios, você não vai herdar o reino de Deus. É uma característica de que você não é um cidadão do reino, porque os injustos não vão herdar o reino. E Paulo continua: não erreis, nem os devassos, quem vive em devassidão, uma vida moral duvidosa, nem os idólatras, quem coloca qualquer coisa acima do reino ou acima de Deus, nem os adúlteros, aqueles que não são fiéis aos seus maridos e mulheres. E essa fidelidade aqui, isso vai além do fato de cometer um adultério. Jesus falou que se o cidadão do reino, se ele olhar para uma pessoa com a intenção impura, ele cometeu adultério, entendeu? Então ela fica, não, eu não fiz nada, né? Meu defeito é só ficar olhando as menininhas que passam, não, meu defeito é olhar os rapazotes que passam. Então, meu irmão, adúltero não fazem parte do reino. Característica do cidadão do reino é que a pessoa não é adúltera, não é efeminado. Veja bem o que a palavra do Senhor fala: não é efeminado. Se você é homem, é homem, é macho, se é mulher, é mulher. Nem sodomita, questão da relação sexual anal. Veja o que a palavra fala, porque sodomia é aquilo, é relação sexual anal. A Bíblia Sagrada fala, é bem claro aqui, ó, os sodomitas não é característica do reino de Deus. Nem os ladrões, os que vivem roubando. Eu roubei, mas eu estou roubando só o tempo do meu patrão, né? Eu sou pago para pagar, para trabalhar e não trabalho. Eu sou pago para fazer uma parede de azulejo, eu faço de qualquer maneira. Está roubando, é ladrão. Nem os avarentos, que fica se apegado às coisas do mundo, nem os bêbados que se dedicam a ficar bebendo, enchendo a cara, nem os maldizentes, olha bem, os fofoqueiros, aqueles que ficam falando mal dos outros, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, todas essas afirmações aqui, características aqui, são características de pessoas que não são cidadão do reino. O apóstolo Paulo está ensinando, entendeu? Não adianta você falar, sou cidadão do reino e pratica essas coisas. Você não é. Você só está falando, é discurso vazio. Não há cidadão do reino entre essas coisas. Glória a Deus. Vamos ver mais aí o ensino de Paulo. Vamos ver. Opa, passou. Discurso vazio, não há cidadão.
Outra coisa aqui, em Gálatas 5:21, ele diz: invejas, homicídios, bebedice, glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino. Ou seja, ele está dando apenas característica negativa de quem não é do reino. Vamos ver, porque bem sabeis isso, que nenhum fornicário, tá? Cristão, você está vivendo em fornicação, você não é cidadão do reino. Ou impuro, está vivendo em impureza, não é cidadão do reino. Avarento, idólatra, não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desses tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então você precisa entender que você precisa ser uma pessoa característica do reino. Uma coisa interessante aqui que a gente vai falar para terminar. O que o apóstolo Paulo falou sobre os cidadãos do reino, né? Característica. Veja bem, em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, ele diz: para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Vamos ver também 2 Tessalonicenses 1:5, prova clara do juízo de Deus, para que sejais havido por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Eu fui buscar no dicionário, né, dignidade ou dignamente. Aqui, olha só que coisa tremenda. Dignidade, qualidade moral que infunde respeito, consciência do próprio valor, honra, autoridade, nobreza. Veja bem, o cidadão do reino, ele tem dignidade, ele tem qualidade moral que infunde respeito. Aonde ele chega, as pessoas respeitam. Não, eu estou respeitando porque é o pastor. Não é pastor não, é cidadão do reino, entendeu? Por isso que eu estava no vídeo anterior, eu falei do problema da pessoa achar que ser sacerdote de Deus é para o pastor. Porque se chega um pastor em determinado roda de conversa, as pessoas ficam, né? Falam assim, olha só, vamos maneirar aí porque chegou o pastor. Mas se chega determinado cristão, a coisa continua, a qualidade moral dele não infunde respeito, entendeu? Então nós, como cidadãos deste reino sacerdotal, nós precisamos entender, nós somos sacerdotes, nós somos representantes de Deus nessa terra. Você, meu irmão, você é representante de Deus nessa terra. Se você faz parte do reino de Deus, você é representante. Então você tem que ter dignidade, você tem que ter qualidade moral que infunde respeito a todas as pessoas que estão ao seu redor. Pessoas que estão na sua família, pessoas que são seu colega de trabalho, pessoas que são que são do seu convívio, do seu alcoz, né? Daqueles que estão do seu convívio, você tem que ter qualidade moral para infundir respeito nas pessoas. Entendeu? Hoje, infelizmente, o que acontece é que as pessoas falam, não, a gente tem que se adequar ao mundo. Aí não, ninguém mais respeita mais o cristão. Ninguém mais respeita. Por quê? Por causa de alguns que acham que não são sacerdotes, que sacerdote é o pastor, entendeu? Aí ele vai, vive de qualquer maneira, fala qualquer coisa, ri de qualquer coisa, entendeu? Então a qualidade moral dele não infunde mais respeito. Isso aqui eu tô vendo, não é religioso não, é questão no dicionário mesmo. Dicionário normal mesmo, qualidade moral que infunde respeito, dignidade. E Paulo está dizendo, olha, vocês têm que se conduzir dignamente, porque Deus chamou vocês para o reino dele. Aqui, para que vos conduzisseis dignamente para com seu Deus, que vos chama para o seu reino. Você foi chamado para o reino de Deus. Então viva de forma digna da vocação que você foi chamado. Você tem que ter consciência do próprio valor, tá? Consciência, mocinha, você que está namorando, tenha consciência do seu valor. Rapaz, você que está namorando, tenha consciência do seu valor, tá? Não faça nada que vá desagradar ao coração de Deus e trazer mau testemunho para as pessoas e fazer com que a pessoa com quem você está namorando venha pensar mal a seu respeito.
Entendeu? Jovem que está noivo, cuidado. Tenha consciência do seu próprio valor. Tenha honra, tenha autoridade, tenha nobreza. Porque você é um cidadão do reino de Deus. Amém, amados? Louvado seja o nome do Senhor. Os poderes do reino, a autoridade do reino, as bem-aventuranças do reino, a eficácia do reino e o final, a expansão do reino para a dimensão terrena. Isso fica para a próxima terça, que a gente vai estar no próximo vídeo trazendo para os irmãos no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, não deixe de participar do vídeo. Ao ouvir a mensagem, deixa uma mensagem, faça um comentário, aperte aí o seu joinha se você gostou do vídeo, se Deus falou contigo, tá? Divulgue este vídeo para que mais pessoas possam entender e compreender a realidade do reino de Deus hoje. Amém? Então isso vai continuar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar nesta hora. E nós vamos pedir ao nosso Pai que Ele esteja abençoando em nome de Jesus. Glória a Deus.